quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. 1 Tessalonicenses 2,4 diz assim na tradução que eu estou usando: Deus nos aprovou e nos comissionou para anunciar as boas novas, e é isso que fazemos. Não procuramos agradar a ninguém, mas somente a Deus, porque Ele examina tudo o que sentimos e pensamos. E ainda um outro texto em Lucas, capítulo 16, versículo 13, diz assim: nenhum servo pode servir dois senhores, porque ou ele há de odiar um e amar o outro, ou ele há de se chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Aqui fica muito claro para nós nessa palavra de Lucas, conselho do Senhor, que nós, e Ele não quer isso, que nós sirvamos dois senhores. Nós não podemos servir a dois senhores. E eu queria convidar você nesta noite a tomar uma decisão diante de Deus, uma decisão firme sobre quem você deseja ser, quem nós queremos ser. Talvez este seja um tema muito bom para esta mensagem nesta noite. Deus te convida a ser você mesmo. Talvez você possa dizer, para fixar isso, dizer para a pessoa que está ao seu lado: Deus te convida a ser você mesmo. Diga: seja você mesmo. Seja você mesmo. Amados, nós não podemos realmente servir tanto ao nosso Deus como servir as pessoas. Por isso que eu estou usando esta palavra, esse texto do Senhor, quando Ele diz que Ele quer que a glória seja para Ele. Nós não podemos dividir a sua glória. Não podemos servir a Ele e servir a Mamon, como Ele dá o exemplo. Nós sabemos que Mamon é um demônio que trabalha na área do dinheiro, na área das finanças. Nós não estamos ministrando oferta nesta hora. É porque nós usamos muito esse texto para explicar isso, porque isso é real. Existe um espírito maligno que, quando nós nos propomos a ofertar ao Senhor, esse espírito maligno, ele começa a trabalhar, porque ele não nos quer prosperar, nos ver prosperar. Ele não quer ver a igreja, não quer ver o povo do Senhor próspero. E aí ele começa a falar, ele põe pensamentos na nossa mente, tipo: você vai se endividar, essa semana tem boletos para pagar, pense bem nisso. E você muitas vezes com o coração pronto para amar o Senhor, para dedicar a Ele a sua gratidão, através de uma atitude de amor, ofertando a Ele, com toda a sinceridade do seu coração. Lá vem Mamon, lá vem um espírito maligno dizer: não faça isso. Eu quero sugerir a você, pense bem, você vai ficar apertado financeiramente. E ele põe dúvidas na nossa mente, ele põe tristeza na nossa mente. Ele consegue, à medida que nós damos ouvido a ele consegue nos impedir, quando na verdade tudo o que Deus gostaria que nós fizéssemos éramos confiar nele. E naquele momento nós decidimos então não ouvir a Deus, mas ouvir a Mamon. E aí nós ficamos divididos. Mas a questão, como eu disse, nós não estamos falando sobre oferta, estamos falando sobre você ser quem Deus quer que você seja. Você olhar para Deus e seguir a esse Deus. Uma verdade, amados, é que você pode desperdiçar toda a sua vida tentando agradar as pessoas
pessoas que estão à nossa volta exigentes. E eu quero que nesta noite essa palavra seja para todos, mas eu quero fazer aqui, dar uma ênfase principalmente àqueles que assumem esse lugar, aqueles que assumem um papel de liderança, aqueles que assumem um papel na casa como sacerdote ou como a esposa, a mãe que cuida dos filhos, é uma autoridade. Nós estamos rodeados de pessoas que todo dia, em todo momento, elas nos cobram. A cobrança, ela é ferrenha, ela é cruel. E nós muitas vezes, diante de todas as cobranças à nossa volta, nós vamos muitas vezes nos preocupando em pensar no que as pessoas pensam ao nosso respeito e não ao que Deus pensa ao nosso respeito. E nós começamos a nos travestir de pessoas que querem agradar aos que estão ao nosso redor e esquecemos de agradar ao nosso Deus. Se você que está me ouvindo nessa noite vive dessa forma, se você está vivendo tentando atender às expectativas das outras pessoas, se sentirá certamente vazio, sem propósito. E se você continuar fazendo isso, você continuará distante de Deus. Não tem como seguir a dois senhores. Só podemos seguir a um. Só devemos seguir a um. Só devemos nos preocupar com o que Deus pensa a nosso respeito. O que Deus vê em mim, o que Deus acha de mim. Prossiga em obedecer. A Bíblia diz para nós prosseguirmos em conhecer e obedecer a Deus e a sua palavra. É isso. Prossiga em conhecer e obedecer a Deus e a sua palavra. É isso que Deus nos convida. Se nós queremos cumprir o plano de Deus, se você quer cumprir o plano que Deus tem para a sua vida, você precisa ser uma pessoa corajosa. Você precisa parar a partir desta noite, tomar uma decisão, parar de tentar ser o que os outros estão te impondo para ser, contra a sua vontade e contra o seu desejo. Cada vez que você se aproxima do propósito de Deus, o propósito que Deus tem já designado para cada um de nós, nós vamos nos sentindo plenos e satisfeitos. Talvez você seja uma pessoa que não vive assim, mas hoje Deus está te trazendo para perto dEle. Talvez você é uma pessoa que está muito preocupada com o que os outros pensam a seu respeito. Preocupado com a sua roupa, o que as pessoas vão falar de você, porque nós vivemos num mundo cruel. O que as pessoas vão achar do seu look, o que as pessoas vão achar do seu penteado, da sua maquiagem. É totalmente, irmãos, artificial nós forçarmos algo que nós não somos, ou não queremos ser. E Deus instalou um destino no seu coração, querido irmão, no meu coração. Deus tem um destino para cada um, e nessa noite o Senhor te convida, libere esse destino no seu coração, libere esse destino que eu tenho para você, libere-o nesta noite. Não adianta você forçar algo que realmente você não é, que realmente nós não somos. Claro, olha só, nós temos aqui que tomar muito cuidado com esta palavra, porque o mundo tem pregado desta forma para levar as pessoas a serem aquilo que elas desejam ser. Por isso que muitas pessoas da noite para o dia, de repente, assumem diante da humanidade uma outra sexualidade. Mas não é sobre isso que eu estou falando nesta noite. Eu estou falando em você assumir o que Deus quer que você seja. O que a palavra de Deus nos ensina a sermos.
O que agrada a Deus, tudo aquilo que não agrada a Deus, é hamartia, é você sair do alvo, é pecar. Lembre-se, querido irmão, nós só teremos resultados de sucesso quando nós nos tornarmos para aquilo que nós fomos criados por Deus. Diga à pessoa que está ao seu lado, não queira copiar outra pessoa, seja você mesmo. Agora, claro que nós vivemos numa sociedade, por exemplo, dentro da família, que diariamente os nossos filhos estão ao nosso redor, eles nos copiam. Não é nesse sentido, porque nesse aspecto nós temos que ser bons exemplos. Nesse aspecto nós temos que trabalhar sim, na vida dos nossos filhos, para que eles possam copiar coisas boas de nós. Você pode nesse aspecto ser uma pessoa, diante dos seus discípulos que o Senhor tem dado, um exemplo de obediência à palavra de Deus, para que eles possam olhar em você e ver que você é um homem ou uma mulher referencial, alguém que obedece a Deus. É nesse aspecto que eu estou dizendo que isso é bom, isso é importante. É dessa maneira, nessas atitudes, que nós temos que nos apegar aos bons exemplos. Mas mesmo assim, você precisa se lembrar quem você é. Se lembrar que você é único diante de Deus, aos olhos de Deus. Lembrar que você é única diante dos olhos do Senhor. Não queira competir com ninguém. Não queira competir. Se importe apenas em seguir o plano que Deus tem para a sua vida, o plano que Deus escreveu no seu coração. Ele tem um destino para cada um de nós. Nós vivemos, infelizmente, numa sociedade, num mundo cada vez mais competitivo. Você sabia disso? É só você pegar e olhar o seu celular. É só você entrar nas redes sociais que você participa. Você vai ver como esse mundo é competitivo. É só você olhar para as imagens que você tira do seu celular muitas vezes, para postar ali, para que as pessoas possam apreciar. Você não coloca uma foto no Facebook para você se apreciar. Você posta uma foto sua no Facebook e no Instagram para que os outros te apreciem. Não estou dizendo que isso é ruim, é errado. Mas há uma necessidade dentro de nós de sermos apreciados pelas pessoas. Só que isso pode ser perigoso. Porque a cobrança começa a ser tão forte, tão grande, que muitas vezes nos faz sairmos do propósito de Deus. As redes sociais que temos nas nossas mãos deveriam ser um instrumento tão importante de socialização, se tornaram, na verdade, apenas um ranking cruel de likes. Quanto mais likes eu conseguir, melhor é. Tem pessoas hoje que estão fissuradas nisso. Eu preciso postar, eu tenho que ter muitos assuntos na internet, porque eu preciso de muito like, de muito compartilhar. Não só pela questão financeira, mas por esta apreciação das pessoas. E quando as pessoas, elas não nos apreciam, quando as pessoas, elas não agem como nós gostaríamos que elas agissem a nosso respeito, nós nos frustramos, ficamos tristes. Cuidado com o pecado do perfeccionismo. Cuidado com o pecado do perfeccionismo. Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, você é perfeccionista? Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas que são perfeccionistas, ou o perfeccionista, ele é visto como uma qualidade. O perfeccionismo numa pessoa, muitas vezes ele é visto como uma qualidade.
Afinal, a própria palavra do Senhor nos fala: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial, como está em Mateus 5,48. Mas não é bem assim. Eu quero trazer uma definição para você nessa noite sobre perfeccionismo. Ser perfeccionista é ter a convicção emocional errônea de que a perfeição é o único caminho para a aceitação pessoal. É a certeza de que somente seremos aceitos como pessoas se nós formos perfeitos. Tentar ser perfeito é uma maneira de se proteger das críticas, da rejeição, da desaprovação das pessoas, da desaprovação do mundo. Eu poderia acrescentar aqui que o perfeccionista acredita que a perfeição é o único caminho para ele receber até mesmo a aceitação do próprio Deus. Tem muita gente assim. Tem muita gente achando que precisa ser perfeito para receber da parte de Deus a aceitação. E aí se torna um idólatra. Muitos nesta busca acabam se tornando um idólatra do seu próprio desempenho diário. Tem que fazer, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que cuidar, porque as pessoas podem pensar, podem falar, podem me enxergar desta forma, e eu não quero que elas pensem mal a meu respeito. Eu não estou fazendo aqui uma apologia no erro, não é isso. Na negligência, não é isso que eu estou falando. Lógico que nós devemos, a cada dia, buscarmos a excelência, mas sem nós esquecermos de que nós estamos em um processo, vivendo diferentes estações na nossa vida diária. Estamos em crescimento. Os perfeccionistas buscam a perfeição, mas pela motivação errada. E é aí que é o problema, porque isso se torna um grande peso, um grande fardo. Talvez você que está aqui nesta noite esteja pensando, se é comigo que Deus está falando, eu sou essa pessoa. Pois eu quero te dizer uma coisa, a Bíblia te convida: lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Rola esta preocupação, essa ansiedade, esse peso, essa cobrança, rola nessa noite. Deus não está exigindo nada de você. Seja livre, seja você mesmo, como o Senhor te fez. O nosso Senhor, amados irmãos, Ele é perfeito, mas Ele nunca foi perfeccionista. Essa é a diferença. Ele é perfeito, mas não perfeccionista, e por não ter um conceito distorcido de perfeição, Jesus, Ele permitiu-se até mesmo quebrar a lei quando Ele curou no sábado. Alô, você está aí? Jesus curou no sábado, e a lei dizia que ninguém podia trabalhar, ninguém podia fazer nenhum esforço, ninguém podia fazer nada. E Jesus, Ele simplesmente fez porque Ele sabia que aquilo era o certo fazer, sem se importar com a opinião dos fariseus, sem se importar com os religiosos da sua época, sem se importar com o que as pessoas poderiam falar sobre Ele. E olha que Ele desagradou os escribas e fariseus quando Ele fez isso. Sabe, irmãos, Jesus, Ele podia retardar a sua chegada ao parar para mais uma cura. Ele poderia pedir água a uma mulher, como João fala no capítulo 5, pedir água a uma mulher samaritana. Ele se deixou permitir isso. Ele não estava preocupado. Quando ele estava ali naquele tanque, ele sabia que aquela mulher ia chegar para tirar água.
Ela não sabia que ele estaria ali, mas ele sabia que ela chegaria ali. E ele se dirige a ela e diz: eu quero um pouco de água. Ela disse: como tu sendo judeu me pede água, que sou uma mulher samaritana? Porque os samaritanos, diz a Bíblia, samaritanos não se dão com os judeus e vice-versa. Jesus não estava preocupado com o que os outros pensam. Jesus estava preocupado na alma daquela mulher. Jesus estava preocupado com a vida daquela mulher. Jesus estava preocupado com o que Deus pensava a seu respeito, ao respeito daquela mulher e ao respeito dele como filho. Jesus se deu a liberdade de poder dormir numa tempestade quando ele estava num barco com seus discípulos. Estavam todos quase se afundando, indo a pique, mas Jesus, ele se deu ali o prazer, a liberdade de ele poder estar dormindo, descansando no meio da tormenta, e ter ali aqueles discípulos cheios de falhas, e até mesmo problemas gravíssimos de caráter. Jesus estava ali. Jesus, o nosso Salvador, ele chegou a pedir: ele se deu o direito de pedir ao Pai, de olhar para o Pai e pedir: Pai, livra-me da cruz. Você sabia que ele pediu isso? Mas ele não ficou esperando a resposta do Pai, porque ele sabia que ele tinha uma missão. E ele disse: Senhor, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, seja feita a tua vontade. Até isso o Senhor fez. Ele sabia que ele precisava passar por isso. Ele sabia porque não tinha um outro caminho para que você pudesse ser salvo, para que eu pudesse ser salvo. Jesus, amados, pode ser perfeito, porque ele não se deixou escravizar pelo que os homens estabelecem como regras de perfeição nesta terra que nós estamos vivendo. Jesus, ele sempre soube quem ele era, o filho amado de quem o Pai muito tinha prazer em tê-lo. Lembra quando ele está para ser batizado, uma voz do céu diz: este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu me comprazo. Ele sabia que ele era esse filho, mesmo antes, esse filho que agradava ao Pai, como diz a palavra, comprazia. Mesmo antes do seu ministério ter iniciado, ele já sabia disso. O que Jesus se importava era com o que o Pai pensava sobre ele. A questão é: você se preocupa com o que Deus pensa a seu respeito, ou com o que as pessoas pensam a seu respeito? Claro, eu não estou pregando aqui que você agora precisa sair para a rua, para o banco, para a empresa, mulambento, mal arrumado, despenteado, sem tomar banho. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que manter, isso é importante, é necessário, mas não com aquele desespero, aquele perfeccionismo, pensando: o que as pessoas vão pensar a meu respeito? Eu tenho que vender o meu carro, eu tenho que comprar um carro melhor, um carro de marca, porque eu preciso estar bem na foto. O meu tênis não pode ser um Olímpicos, o meu tênis tem que ser um Nike, que custa R$2.000. Por quê? Não estou dizendo que você não possa comprar. Se você tem condições de comprar, compre, porque ele é bom tênis. Melhor você comprar uma coisa boa do que você comprar 5 porcaria durante um período. Mas você precisa pensar o porquê que você pensa, que você age dessa forma. Você age preocupado com o que as pessoas vão pensar a seu respeito. Você exige que o seu pai e a sua mãe comprem algumas coisas para você, porque você está preocupado com o que os teus colegas de escola vão falar a seu respeito.
Você muitas vezes vai colocar a sua família numa situação difícil financeira, só para ela fazer para a sua família fazer os teus caprichos, porque você está preocupado não com a dificuldade do trabalho do seu pai e da sua mãe, mas preocupado com o que os outros vão pensar a seu respeito. Hoje você precisa colocar isso na cruz com Cristo, ser livre disso. Sabe, irmão, se eu poderia citar alguém que tem muitos exemplos para dar sobre isso, eu sou esta pessoa. Por muitos anos na minha vida eu vivi desta forma, preocupado com o que as pessoas iam pensar de mim, preocupados em ter uma postura, preocupado em como usar bem as palavras. E muitas vezes nós fazemos isso inconscientemente. Mas hoje o Senhor quer dizer para você: filho, eu amo você como você é. Você não é o seu irmão, Ele é Ele. Sabe, irmãos, na nossa casa nós temos 2 lindas princesas, e uma rainha, e um rei. Mas é incrível como elas são diferentes uma da outra. Embora elas tenham muitas coisas parecidas. Às vezes elas brigam comigo porque eu as confundo. Confundo a voz, é incrível isso. Confundo o toque delas, a carícia, o carinho, quando eu não estou vendo quem é. Não porque eu seja um pai desatento, não porque eu não estou olhando para esses detalhes, é porque elas, ao mesmo tempo que elas são muito parecidas, elas são muito diferentes. As duas. Eu brinco que a Sofia tem uma mão, Deus fez a mão da Sofia uma mão de esteticista mesmo. Uma mão, uma pluma. Aliás, se você ainda não contratou o serviço da Sofia como massagista, ou como na área estética, contrate, porque vale a pena. Fazendo propaganda da minha filha aqui. A Débora não, a Débora ela tem uma mão macia, uma mão linda, mas ela é uma mão diferente, o peso da mão da Débora é diferente da Sofia. Talvez Deus fez a Débora porque ela vai lidar com outras coisas, não sei. Ao mesmo tempo que elas são tão parecidas, elas são tão diferentes. A Sofia, ela é diferente da Débora, e Débora é diferente da Sofia. E Deus as vê desta forma, Deus olha elas desta forma. São diferentes. Eu não posso de maneira alguma impor que a Sofia tenha as mesmas atitudes e qualidades que a Débora e vice-versa. Não posso. Como pais, nós não podemos exigir isso. Mas eu quero te dizer que eu posso ser um exemplo disso, de alguém que já viveu isso. Vivemos numa época em que os filhos do pastor, na verdade a Débora não pegou essa época, mas a Sofia pegou uma época assim. O filho do pastor, ele se destaca. Mas ele se destaca porque ele tem que ser o mais comportado. Quando as outras crianças andam na igreja, olha que legal, o filho do pastor não. E muitas vezes não foi nem uma imposição da igreja, mas foi uma imposição que partiu de nós mesmos, ou melhor, de mim mesmo como pastor. Com medo da cobrança das pessoas, baseado na experiência de outros, o que as pessoas vão falar. Então, meu filho tem que ser irrepreensível, não pode cometer erro algum. E aí a cobrança é muito grande. Aqui fica um conselho para os pais. O seu filho é diferente de você. Em muitas coisas ele é igual porque ele aprendeu princípios com você. Ele aprendeu caráter com você. Ele aprendeu coisas boas com você. Ele aprendeu a ser pessoa, ser gente honesta nessa sociedade. Mas ele pode ter aprendido coisas muito terríveis com você também. Eles podem ter aprendido, eu tenho certeza que eles aprendem coisas ruins de nós, porque nós somos modelo para eles, mas o que nós temos que entender é que eles são diferentes de nós,
Eu sou diferente da minha esposa, ela é diferente de mim. Eu sou diferente das minhas filhas, elas são diferentes de mim. Nós somos diferentes de vocês. E nós temos que viver pensando o que é que Deus pensa ao meu respeito. Agora esse pensamento não pode deixar de existir. Porque se deixar de existir, você vai olhar para as pessoas e vai dizer, não estou nem aí com você. Eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu sou dono do meu nariz. Ninguém paga as minhas coisas. Sabe essas bobagens todas que nós falamos? Não. Você é uma pessoa que foi comprada pelo sangue de Jesus. O Senhor Jesus se tornou o teu Senhor. Ele é Senhor. Ele é teu Senhor, então você é servo dele, então você tem um compromisso de honrá-lo, você tem um compromisso de obedecê-lo, você tem um compromisso de viver como ele na sua palavra. Ele escreve que nós temos que caminhar, que nós temos que ser, pensar como ele quer. A convicção de que somos amados por Deus, a despeito do nosso desempenho, nos liberta do perfeccionismo. É isso que Jesus está ensinando para nós. E somente livres das comparações, das competições, da autocrítica demasiada, que tanto nos paralisa, que tanto nos impede de crescer, nós podemos começar a desenvolver todo o nosso potencial. Querido irmão, você tem um potencial que você ainda não conhece. Você tem muito mais para oferecer para Deus em primeiro lugar, para a sua família, para essa sociedade, mas tem fatores limitadores na sua vida que você muitas vezes tem permitido dentro de você, nas suas atitudes. O que eu quero te dizer nesta noite é: seja só você. Seja só você. É claro que nós vamos andando junto com as pessoas, nós vamos nos parecendo com elas. Certamente minhas filhas têm muito de nós, porque elas andam conosco. Eu tenho muitas coisas da Carla, porque eu ando com ela. É incrível isso. Ela não tem nada a ver com a minha família antes de eu casar com ela. Não tinha nada a ver. Famílias diferentes. Mas nós nos parecemos, porque andamos juntos. Discípulos, alguém falou assim, pastor, incrível, quando foi tão interessante ver o Júnior pregando aquele dia que o pastor viajou da Colômbia. Ele tem uns traços muito parecidos com o senhor. Talvez o Júnior não se veja assim, mas alguém viu traços que ele adquiriu. Por quê? Porque ele anda comigo, nós caminhamos juntos. Eu espero que você copie boas atitudes, Júnior, sempre. As más você deixa de lado. Ora, põe na cruz, Senhor, ajuda o meu pastor. Porque ele sabe que eu não sou perfeito. Assim como eu sei que ele também não é. Jesus estava lá com os discípulos depois da última ceia. Ele foi orar no Monte das Oliveiras. E Judas tinha já combinado com os soldados que trocaria Jesus por umas moedas de prata. E os soldados falaram: nós não sabemos quem é Jesus, como é que nós vamos saber quem nós vamos prender? A pessoa certa. Ele diz assim: se preocupa não, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um beijo, aquele que eu beijar é ele. Dizem alguns historiadores que isso aconteceu porque as atitudes, as falas, até mesmo o jeito de se expressar das pessoas, dos discípulos, eram muito parecidos com Jesus. E os soldados não sabiam quem era quem ali, não sabiam quem era Jesus. E Judas disse: eu vou beijá-lo. Quando eu beijar alguém, você vai saber que aquele é o Senhor. Nós nos tornamos muito parecidos conforme nós vamos andando. Por isso que nós precisamos nos parecer com Deus, nos parecer com o Senhor. E só vamos parecer com Ele a ponto das pessoas olharem para nós e dizer: tem algo diferente em você. Tem. Eu sou um servo do Deus vivo. E a presença dEle está em minha vida. Porque eu caminho com Ele, eu busco a Ele todo dia. E eu sou parecido com Ele. Eu tenho que ser eu mesmo, mas eu tenho que me parecer
com o meu mestre querido. É tudo que Deus precisa e espera, amados irmãos, que nós sejamos nós mesmos, com toda a nossa originalidade, com todos os nossos erros, os nossos acertos. Para quê? Para que Ele possa completar a boa obra que Ele começou em nossas vidas. Para que Ele complete esta obra. Não desanime. Eu queria te dar esse conselho nessa noite. Não se desanime, mas também não se iluda. Porque isso só vai acontecer, esta boa obra só vai acontecer no dia que o Senhor voltar. No dia que tudo acabar. Maranata, vem Senhor Jesus. Neste dia. Enquanto isso, você precisa ser uma pessoa livre do perfeccionismo, destas cobranças. E eu quero te dizer uma coisa, já estou finalizando. Você precisa viver a partir desta noite, viver a graça de Jesus. A graça. Sabe, viva debaixo da graça de Deus. Faça parte do time das pessoas mais felizes do mundo. Porque vivem debaixo da graça, são livres. Você não precisa viver debaixo de peso algum. Ele disse, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Você não precisa viver preso sobre pesos. Seja você mesmo. Libere você de dentro de você mesmo. Libere esta pessoa que Deus criou. Tire as máscaras. Hoje é dia de libertar-se das máscaras. Tem gente que está indo para o carnaval colocando máscaras, né? Nós não, hoje nós vamos nos libertar das máscaras. Para vivermos quem realmente nós somos. E não se assuste. Quando você olhar para o lado e ver um irmão diferente. Ele tirou a máscara. E muito provavelmente ele também, quando olhar para você, vai perceber que você está sem máscara. Ah, você é essa pessoa? Que bênção! Muito prazer! Que alegria! Vamos viver esta vida servindo a Deus de verdade. Sem maquiagem, sem filtro. A internet aí, todo mundo postando no Instagram. Vai lá, de manhã com aquela cara amassada, cheia de ramela, cabelo despenteado. Mas joga um filtrozinho no Instagram lá que tudo fica levantado, bonitinho, né? Assim é a sociedade. Até nisso eles estão nos ensinando a maquiar alguém que nós não somos. Esconder o que nós não somos. Faça um bom dia para a igreja amanhã lá sem make, sem nenhum filtro. Com a cara toda enrugada, acabou de branco, de babar a noite toda. Esse é você mesmo. E nós temos que tomar cuidado, porque se isso vier a acontecer, você não pode, meu Deus! Não, esse é ele mesmo. Nós temos que amar esse irmão. Dá um tempo, ele vai lavar o rosto, vai arrancar as ramelas, vai pentear o cabelo, a cara vai desinchar, vai ficar tudo certinho. Na nossa caminhada daqui para frente, nós vamos ver quem realmente cada um de nós é. É isso que Deus se importa. E juntos nós vamos buscar a perfeição que o Senhor preparou para nós. Não a perfeição que o mundo impõe sobre nós. Talvez hoje você está dizendo, ufa pastor, ai que bênção, eu precisava muito dessa palavra. Talvez alguns estão dizendo, pastor, eu precisava dessa palavra não tanto por mim, mas por causa dos outros, porque a cobrança era muito grande sobre mim. Sabe, irmãos, muitos sabem disso, eu sou filho de, o meu pai é um militar das Forças Armadas, aposentado já, claro. E eu me lembro muito bem quando éramos criança, eu sou o caçula de todos, então
Quando eu era criança, os meus irmãos ainda já eram mais jovens, né? Claro. Mas a cobrança era muito grande. E eu entendo hoje o meu pai. Eu entendo porque um sistema impunha que fosse desta forma. Eu lembro que nós íamos para a igreja e o meu pai fazia a checagem, eram muitos filhos, né? Eram 8 filhos. Nessa época já não eram todos que estavam indo juntos, mas o meu pai fazia a checagem no pescoço para ver se não tinha craca no pescoço, se nós tomamos banho direitinho. Pegava o lencinho dele e ai se tivesse craca, porque sabe que, né, criança não tem aquele banho, né, de banheira todo caprichado, né, daquela banho mais ou menos, né? Mas nós tínhamos que andar na linha. Uma cobrança muito forte, muito rígido. Talvez você viveu isso. E talvez você passou isso adiante. E talvez você se travestiu desta forma. Talvez nós vamos viver uma igreja nova que nós ainda não experimentamos. À medida que o Espírito Santo for ajudando você a ser uma pessoa transformada, uma pessoa que Deus deseja que você seja. Talvez Deus mesmo está dizendo para você, filho, você não é essa pessoa. Você é uma pessoa tão meiga, tão amável. Eu lembro quando eu namorava com a pastora, ou melhor, um pouquinho antes de nós assumirmos o nosso namoro, naquela época, assim falávamos, né? Eu ainda era um jovem, um adolescente, melhor dizendo, 16 anos. E eu já estava gostando dela. Já tinha coisas nela que me atraía. O jeito dela, a maneira como ela... Assim, foi incrível. De repente algo aconteceu no meu coração. Eu me apaixonei. E eu comecei a mudar. E um dia ela chegou para mim e falou assim, o que está acontecendo com você? Ainda não namorávamos. Estávamos naquele corte, né? Estávamos apenas aguardando o momento. Ela disse, o que aconteceu com você? Você está diferente. Você não é essa pessoa que eu vi, que eu, sabe, fiquei encantada. E eu comecei a conversar com ela porque eu comecei a me autoanalisar. E eu descobri, Davidson, que eu comecei a mudar. Eu achava eu muito farrista, muito alegre, e eu achava que isso não agradaria a ela, então eu tinha que ser uma pessoa séria, maduro. E isso não foi o que ela viu, porque ela viu eu sem máscara, agora eu tinha colocado uma máscara. E aí eu entendi, eu falei, tá aí, esse é o segredo. Esse é o segredo. A verdade, irmãos, é que nós vamos aprendendo, nós temos saídas, nós sabemos como fazer isso muito bem. Nós vamos como aquele bicho lá, o camaleão, nós vamos né, de acordo com o ambiente, a gente se adequa. Seja você mesmo. Tem meninos aqui que querem casar, amém? Sim ou não? Oh meu Deus do céu, venham aqui que eu vou orar por vocês. Venham aqui que eu vou orar por vocês. Quer ver só? Olha o exemplo. Temos aqui princesas, moças que querem casar um dia, sim? Obrigado, ainda bem que a minha família está comigo, né? Também se tem menina que não quer, fica aqui que eu quero orar por você. Meu Deus do céu. Agora, quero te falar uma coisa. Seja você mesmo. Mas lembre-se, ser você mesmo não é ser relaxado. Perfuminho sempre vale a pena. Ajuda. Cabelinho penteado, dentes escovados, unha cortada. Põe
um sopé lá no pé, né, para tirar o chulezinho, quando está de chinelo. Como é que é? E assim vai. Seja você mesmo, mas não seja relaxado. Porque as pessoas vão gostar de você como você é. Agora, mais um conselho. Tem muitas pessoas que entraram para dentro de uma casca de caramujo, igual caramujo, sabe? Não, aqui tá bom, estou tranquilo, eu não preciso mudar, sou assim mesmo. Pare com isso. Maridos, Deus trouxe a sua esposa para mudar a sua vida, para mudar a sua história e vice-versa. Deixa elas te ajudarem, ela te ajudar a ser diferente. Depois vem os filhos, as filhas, a cobrança é maior. Porque querem o bem. Ah, não, mas está bom assim, eu gosto de me vestir dessa forma, gosto de me postar desta maneira diante das pessoas. Não, você não é assim. Você é diferente. Você tem o Senhor dentro de você. Muda essa cara feia. Um dia eu estava no carro, comecei a me olhar no espelho. Você já fez isso? Eu falei, meu Deus, que cara feia. Eu estava sozinho. E eu olhei no espelho e eu falei, nossa, mas eu tenho um vinco de cara brava, meu Deus, tira isso. E eu falei, peraí, deixa eu ver o que eu tenho que mexer no meu rosto para essa expressão de cara brava mudar. E eu comecei a dar uma esticada assim. Ah, é aqui. Ah, é assim. E eu falei, meu Deus, se eu fizer assim, eu não fico com cara brava. Só que, irmãos, são 50 anos que já passaram e eu não fiz esse exercício. Agora eu fico meu normal, eu fico com cara brava. Faz um esforcinho. Seja um pouco mais alegre, porque você tem Cristo dentro de você. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a tua força. As pessoas vão ver o poder de Deus na sua vida através dessa alegria que você tem dentro de você. Uma alegria que vem de dentro para fora. Eu acredito no milagre. Deus pode mudar as minhas expressões. Às vezes até minhas filhas já falaram, pai, o senhor tem uma cara de bravo. Eu falei, mas eu não sou, eu sou uma pessoa tão boazinha. Eu estou lembrando do Zé Mauro. O Zé Mauro fez um pedido para mim, né, de oração. Ele falou, pastor, eu queria pedir que o senhor, por favor, não ficasse bravo comigo, porque eu não estou bem de saúde. Domingo, se eu conseguir tocar, eu preciso tocar sentado, mas por favor, não fique bravo comigo. Eu fiquei pensando, meu Deus, me ajuda. Por que ele achou que eu ia ficar bravo com ele? Alguma coisa eu tenho que mudar, eu tenho que avaliar, né? Olha para a pessoa que está falando, meu irmão, você é tão lindo, é tão linda. Tem uma beleza interior dentro de você. Respira fundo, põe para fora essa beleza interior. Sabe, essa beleza interior, sabe, irmãos, ela vai mudar a sociedade que está à sua volta, acredite nisso. Amanhã você vai chegar lá no seu trabalho, sabe, na sua área de trabalho, no seu escritório, aonde você trabalha, as pessoas vão dizer, nossa, o que aconteceu? Você fala, então, né, sou eu mesmo. Ontem Deus falou comigo. Hoje eu sou eu mesmo. Não é eu sou uma nova pessoa, é você mesmo. Viu, Samuca? Você é lindo, Samuel. Sua esposa acha, né? Você tem a beleza de Cristo, Samuel. Jesus, você também é um homem bonito. Sabia disso? Ô pastor, esse negócio está estranho, né? Não, é verdade, irmão. Porque às vezes a gente fica cheio de nhenhenhê. O homem não fala que o outro homem é lindo. Quem falou isso? Qual bobagem é essa? Não, pastor, você sabe como que a sociedade que nós estamos vivendo hoje, né?
A sociedade que nós estamos vivendo hoje está assim justamente por causa dessas bobagens que nós criamos, nós colocamos. Você não canta para Jesus e diz, lindo, lindo, lindo és. E ele é o quê? Ou ele foi o quê aqui, né? Você não é casado com a noiva? Ou com o noivo? Sim ou não? Quem é o noivo? Quem é o noivo? E você é o quê? Eu quero ouvir os homens falar, você é o quê? A noiva. Não adianta, não tem como fugir disso. Ah, eu não vou. A noiva. Não, eu sou a noiva de Cristo. Eita! Porque eu sou a igreja, comprada e remida pelo sangue dele. Sabe, meu irmão, o fato de você falar, a noiva, não vai mexer com a sua masculinidade, não. Você é um homem porque o Senhor te fez assim, Ele te vê assim. Engrossa a voz, barriga para dentro, corpo para fora, vai agora. Queridos, fique em pé nesse momento. Que o Senhor abençoe-nos nesta noite e nos ajude a vivermos desta maneira que agrada ao coração dEle. Talvez você vai se surpreender se você olhar para trás, você vai ver uma pessoa nova atrás de você. Olha aí. Olha que beleza. Talvez você podia até fazer um convite, irmão. Nossa, você está tão radiante que eu até gostaria de comer uma pizza com você nessa noite, mas você paga. Eu quero convidar você a fazer um exercício. Ei, onde estão os homens aqui? Eu quero convidar você a fazer um exercício. Você é homem ou não é? Tem certeza disso? Então, você vai sair do seu lugar e vai escolher um outro irmão aí, para ficar do lado dele. Fica aí. Escolhe aí, faz um exercício, do lado dele, beleza? Não sai do lado dele não, dá um abraço e um beijo no rosto, vai fundo, ô Samuel, dá um beijo no rosto dele. Ah, já deu, é isso aí, agora retribui o beijo. Ô pastor, o senhor está me tirando? A Bíblia diz que é para nós saudarmos uns aos outros com ósculo santo. Você sabia disso? Por que? Eu não beijo o homem. Quem falou que isso é errado? Dentro do reino de Deus não existe essa coisa errada. Isso é amor. Não estou pondo nenhuma regra aqui não, fique livre. Eu vou falar muita verdade para você. Eu tenho um amigo pastor que é beijoqueiro, pastor Paulo Silas. Aquele é beijoqueiro, beija todo mundo. E ele vem, eu deixo ser beijado. Eu me deixo ser beijado. Ele me beija. Eu falei, fique à vontade. Mas eu não beijo, porque, sabe, não estou acostumado. Mas eu não tenho problema nenhum de beijar alguém. Dá um abraço nesse irmão, não precisa beijar não, porque eu sei que alguns podem ter gostado aí da ideia, mas... Que o Senhor abençoe as nossas vidas.